O autor da reforma tributária apresentada na Câmara, a proposta de emenda à Constituição número 45/2019, deputado Baleia Rossi, garantiu em debate promovido pela Federação Brasileira dos Bancos, FEBRABAN, que há ambiente político para aprovar a reforma ainda este ano no Congresso Nacional. Além do deputado, o encontro reuniu representantes da FEBRABAN, Confederação Nacional da Indústria, CNI, Governo Federal e especialistas. Já não existe mais briga de protagonismo entre Câmara e Senado, que poderia atrapalhar o bom andamento. Nós conseguimos, como foi falado aqui, o apoio dos governadores e do CONFAS, do Conselho Nacional dos Secretários de Fazenda. Historicamente, nunca os governadores admitiam que o ICMS podia participar de um imposto único sobre consumo, e nós conseguimos superar este obstáculo histórico que por muitas vezes atrapalhou essa discussão no Congresso Nacional. A Confederação Nacional dos Municípios também é favorável, congrega mais de 3 municípios do Brasil. Nós estamos fazendo um trabalho para trazer a Frente Nacional dos Prefeitos. Muito importante que nós tenhamos uma simplificação desses impostos na esfera federal, estadual e municipal, porque havendo essa simplificação, a gente sai da camisa de força de um modelo arcaico que colapsou, um modelo que tem sido um entrave para a economia. Para a CNI, a tributação sobre consumo é o grande gargalo do sistema tributário brasileiro, que não atende nenhuma das características desejáveis em modelo tributário ideal. Não é neutro, não é igualitário, não é simples e não é transparente. Ao melhorar a capacidade de competição da economia brasileira, nós não temos dúvida que essas propostas trazem o que é o objetivo final da reforma. Tá? A reforma não é para beneficiar o setor A e prejudicar o setor B. A reforma é para acelerar o crescimento econômico brasileiro e nós identificamos nessas propostas todas as condições para que a gente tenha um crescimento maior no futuro. A judicialização do sistema tributário brasileiro nos últimos anos é um termômetro de que a mudança é urgente. Há um litígio muito grave, muito alto atualmente no país, que há anos vem se arrastando, e o que a gente percebe é que o judiciário foi tomando um certo protagonismo na resolução de questões muito sensíveis envolvendo a tributação sobre o consumo. E esse protagonismo, ele traz, de fato, todo esse custo, Brasil, que você mencionou, e uma dificuldade de atração de investimentos e de desenvolvimento econômico. A resistência de grandes municípios de perder receitas com o fim do ISS e a tensão gerada entre governo federal e estados sobre como seria o financiamento de um fundo de desenvolvimento regional seriam pontos que impediriam a reforma de avançar. Mas especialistas sugerem saídas. Uma delas seria a criação de um fundo de compensação de perdas financiado por todos os entes da federação que permitisse um limite máximo de perda para todos. Uma parcela do imposto arrecadado iria para esse fundo e seria distribuída para os municípios com maiores perdas. Como as grandes perdas em termos percentuais são concentradas em alguns municípios e poucos estados, no fundo, o custo desse fundo não é muito grande para estabelecer um limite que precisa ser calibrado, precisa ser definido politicamente, mas que pode estabelecer entre 2% e 5%, sem considerar o efeito positivo sobre o crescimento. E, portanto, esse modelo, eu acho que mitiga muito da resistência de potenciais perdedores na reforma tributária. Ainda tem um trabalho importante aí de discussão, não só técnica, mas também política a ser feito, mas esse modelo que foi trazido recentemente para o debate, eu acho que ajuda a mitigar a resistência dos grandes municípios. Os especialistas também sugeriram que o impacto sobre o crescimento que a reforma tributária vai gerar pode diminuir as divergências entre estados e governo federal com relação ao Fundo de Desenvolvimento Regional. O Ministério da Economia sinalizou que pode compartilhar com os estados o fruto desse crescimento. O ministro diz que não vai hesitar em compartilhar com estados e municípios todo o dinheiro novo que passe a segregar ao orçamento da União. Então, a única acho que divergência sobre a qual começou a conversa com os estados, que era uma parcela do seu tributo do consumo, é que, de fato, a União não pode assegurar. E a outra
em ambas estamos convergindo, mas, enfim, uma delas é essa, de onde vão vir os recursos, essa é a discussão. E a segunda precisamos entender se esse dinheiro vai, de fato, propiciar desenvolvimento regional, seja para a finalidade de compensar a exportação, seja para compensar perda, seja para compensar a perda do instrumento da guerra fiscal. Então, acho que essa é a tônica. A gente precisa colocar essa discussão para além da ideia de dinheiro ou não dinheiro e de onde vai vir esse dinheiro. Eu sou dos que acredita que essa reforma seria um instrumento tão poderoso para fazer o país crescer que eu realmente defenderia que se abrisse algum espaço de compensação. Eu acho que isso significa correr algum risco, mas eu acho que é um risco muito bom de se correr. Eu acho que essa reforma seria revolucionária para o Brasil e ajudaria, de fato, a gerar crescimento. Eu acho que isso não é papo furado, é real.